Olá, olá, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça no estado de Santa Catarina e seu professor neste nosso curso recorrente, ininterrupto e permanente de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, eu já vou me jogar no setup alternativo, você já deve estar percebendo que nós estamos com um arranjo diferente. Eu estou gravando este nosso encontro no primeiro dia do recesso e fiz o meu deslocamento aqui para o interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, para passar o recesso com os nossos familiares. E quem é aluno das antigas já sabe que de vez em quando eu gravo uma aulinha ou outra aqui, especialmente no período de recesso, eventualmente em umas férias de meio de ano. E eu quero me justificar então por conta desse setup um pouco precário, né? Então eu estou com várias intercorrências aqui. Primeiro, eu estou fora do meu estúdio. Segundo, eu estou sem meu microfone de lapela. Terceiro, eu estou no meu escritório das antigas, foi aqui que eu me preparei para o concurso, em que a gente não tem aquele ar-condicionado silencioso, eu tenho aquele ar-condicionado barulhento, que é o que meu pai e minha mãe colocou para eu estudar aqui há muito tempo atrás, e não saiu daqui mais porque esse escritório fica fechado, mas eu não consigo dar aula. Quem conhece o interior de São Paulo, quem conhece aqui Rio Preto, sabe que é impossível. Aqui, ar-condicionado é bem de primeira utilidade, primeira necessidade. Eu não consigo cogitar de dar uma aula para vocês 1h30 sem ar-condicionado, eu ia estar escorrendo suor no final da aula. Então ele vai ter esse ruído ambiente e também tem essa produção de fumacinha aqui, ó. Isso aqui é um desumidificador que está rodando aqui atrás, porque muito ar-condicionado eu não vou dar conta de falar também. Então, enfim, tá um cenário quase que caótico aqui no entorno. Meus livros antigos ali, que eu não levei para minha biblioteca lá em Santa Catarina, enfim, estou compartilhando um pouco aí dos bastidores com vocês, tá bom? Então, peço desculpas, espero que esse nosso setup alternativo não prejudique tanto o nosso encontro e capaz de semana que vem, para o episódio da semana que vem, a gente ter a mesma formatação precária e aí depois eu volto para casa no pós-recesso. E além disso, para não dizer que não há mais uma outra intercorrência, eu ainda estou de plantão pelo trabalho, então a gente pode, esse cara aqui pode tocar, e se tocar eu vou ter que pausar a aula e atender, tá bom? Eu vou disfarçar um pouquinho, vou só interromper a gravação aqui, pausar a gravação, mas espero que não toque, que não dê nenhuma intercorrência, tá bom? Vamos lá, eu estou em plantão administrativo, tá, pessoal? Então não tem nada a ver com plantão jurisdicional, então é mais simples aqui, eu não tenho que parar para fazer uma custódia, que é um plantão de ordem administrativa. Vamos trabalhar então com aquilo que nos importa, né? Eu estou também com o meu retorno, eu estou com a câmera aqui, com a câmera do notebook, né? Também é uma coisa que eu não tenho, estou com uma câmera mais precária, mas o meu slide está aqui, nesse ponto. Quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para o slide para recapitular o tema da aula. Aqui, nesse monitor, eu não consigo ver o meu próprio slide. Então, eu vou perder um pouquinho o contato visual com vocês. Eu sempre, como aluno, não gostava quando o professor fazia isso. Vamos lá, deixa eu me achar aqui, vamos trabalhar, chega de desculpas. Desculpas não vão somar nada, vamos trabalhar com o informativo 1194, episódio 116 da jurisprudência. Olha ele aqui, vamos ver se é plantão ou se é só spam. É só um spam. 9 julgados no informativo 1194 do Supremo. Nós vamos estudar 5 deles com mais profundidade. E vou deixar 3 desses julgamentos sobressalentes para fazer aquele fast food, aquela análise mais panorâmica, tá bom? Então, 9 julgados, 4 eu vou trabalhar com vocês de maneira mais focada, e 3 de maneira mais direcionada. Então, 4 mais 3, 7, vão sobrar 2 dos 9, esses outros 2. Qualquer dúvida, reclamação, indignação, você pode me chamar. Um é de uma gratificação que fizeram valer em um tribunal de justiça, uma coisa bem residual, de parentesco com desembargador, de respeito a nepotismo, mas não foi caracterizado. E outra é uma questão também sobre o direito do trabalho, também muito mais direcionada para questões, para concursos da ordem trabalhista mesmo, tá bom? CLT, enfim. Esses 2 vão ficar de fora.
pela baixa perspectiva de ser cobrado em prova. Então, 9 julgados, 4 aprofundados, 3 direcionados, 2 de fora. Bora trabalhar com o nosso informativo, então. Começando com o tema, deixa eu só checar que o meu formato está tudo certinho aqui, tudo certinho. Tema 1164 da repercussão geral, um julgado importante para direito administrativo e direito constitucional, um caso bem interessante sob o ponto de vista de vocês concurseiros, né? Eu sei que a esmagadora maioria dos meus alunos são concurseiros. Então, imagina aquela situação que é o pesadelo de um concurseiro. O sujeito vai lá, rala, passa no concurso público dentro do número de vagas que saiu no edital. No caso do nosso concurso público aqui, era o cargo de soldador do município de Belém do Pará. E aí a validade do concurso se expira, o prazo de validade do concurso expira, e esse indivíduo aprovado não é chamado. O candidato vai lá, bate na porta do judiciário e exige a sua vaga, por conta de ter sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. O município, então, apresenta sua defesa e articula 2 argumentos de defesa. O primeiro deles é o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para implementar esse cargo. Eu estou aqui com meu gasto de despesa com o pessoal acima do limite prudencial da lei de responsabilidade. Vamos falar sobre isso na sequência. E um outro argumento ainda mais drástico e enfático. O município alega que o cargo para o qual aquele indivíduo foi aprovado, ele não mais existe, ele foi extinto por uma lei municipal superveniente. E aí, a discussão central aqui que se coloca é: será que nesse contexto nós ainda vamos ter o direito subjetivo daquele indivíduo aprovado no concurso, dentro do número de vagas, de ser nomeado? Será que esse direito sobrevive a esses argumentos do município? Leia-se: limite prudencial da LRF batido, lei extinguindo o cargo. São esses os pontos que a gente vai ver o Supremo Tribunal Federal examinando aqui, tá bom? Vamos fazer algumas revisões, basicamente 3 revisões importantes para você caminhar com tranquilidade na compreensão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, começando pelo tema macro, que é o direito subjetivo à nomeação, julgamento no importantíssimo tema 1061 da repercussão geral. Meus caros, vamos lá. Aprovação em concurso público dentro do número de vagas e o reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação. É o entendimento que a Corte fixou no julgamento do tema 161 da repercussão geral. Já anota aí no seu caderno de constitucional, especialmente de administrativo, que o tema 1161 vai ter que ser agora estudado de maneira conjugada com esse tema 1164. Fechado? Então vejam, o fundamento central que o Supremo perfilhou lá no tema 161 da repercussão geral foi a proteção ao princípio da confiança legítima. O princípio da confiança legítima que deve reger a relação entre a administração pública e as pessoas que com ela se relacionam, o que inclui as pessoas que prestam o concurso público. Portanto, à luz do princípio da confiança legítima, quando o Estado publica um edital, esse edital vincula o próprio Estado, o que inclui a expectativa legítima a ponto de ser elevada à condição de direito de chamamento dos aprovados que foram aprovados, os aprovados dentro do número de vagas do edital. Ora, Estado, você não era obrigado a soltar o concurso. Você solta o concurso. Você não é obrigado a estipular o número de vagas. Você estipula o número de vagas. Você não é obrigado, ninguém está te dizendo quantas vagas você tem que pôr. Você que põe. Pô, confiança legítima de que se eu for aprovado dentro do número de vagas, eu vou ser chamado com base nesse edital. Tá bom? Então não é favor da administração pública, é um direito subjetivo à nomeação. Porém, não se trata de um direito absoluto. Guarda isso, que é a segunda parte do tema 1161, que vai se conectar com essa repercussão geral. O próprio Supremo, já no tema 161, admitiu a existência de exceções. Exceções, ou seja, situações que se presentes vão tirar a regra, que é a aprovação
que é a nomeação, direito subjetivo à nomeação. E as exceções que o Supremo articulou aqui têm por base a denominada teoria da imprevisibilidade. Teoria da imprevisibilidade. A teoria da imprevisibilidade é algo maior dentro do direito, né? É algo que a gente encontra, por exemplo, no direito civil, no próprio direito administrativo, em outras circunstâncias. E a teoria da imprevisibilidade prega que alguns arranjos jurídicos devem ser revistos quando algo imprevisível ocorre. Então, quando a gente volta para o nosso tema da repercussão geral, lá no tema 161, se ocorrer algo imprevisível na perspectiva da administração pública, que seja grave e superveniente, que seja algo necessário da administração pública realmente fazer, vai haver uma relativização ao direito subjetivo à nomeação, tá bom? Então vejam, o Supremo no tema 1161, no tema 161, no tema 161 da repercussão geral, com base na teoria da imprevisibilidade, construiu a perspectiva de exceções, situações excepcionais que, se fizerem presentes, que, se presentes no caso concreto, afastam a regra do direito subjetivo à nomeação daquele candidato aprovado dentro do número de vagas. Essa exceção vai exigir um fato imprevisível, grave, superveniente na perspectiva da administração pública e que fique demonstrado que é necessário que se entre na exceção, que não se dê posse, que não se nomeie aquele candidato, tá bom? Essa é a lógica ali, bem geralzona, uma porta de vazão bem geral que o Supremo construiu no tema 1161 da repercussão geral. Professor, me dá exceções concretas. Não temos, né? O Supremo abriu apenas as balizas, ele abriu a porta, mas ele não deu casos concretos exemplificativos. A doutrina vai falar em situações com esse perfil como calamidade pública, graves crises econômicas, cenários como esse poderiam afastar o direito subjetivo. Lá na pandemia, a gente teve uma discussão relevante, mas que não desagou na conclusão de que o candidato perderia o direito subjetivo à nomeação. Lá na pandemia, o Supremo apontou o seguinte: olha, como a pandemia espera-se que seja transitória, e de fato foi, né, graças a Deus, o direito subjetivo à nomeação vai ser postergado, prorrogado, mas não afastado. Aqui, nós estamos falando de uma exceção que romperia, afastaria, quebraria o direito subjetivo à nomeação. Essa é a compreensão do tema 161 da repercussão geral. Regra: passou dentro do número de vagas, direito subjetivo à nomeação. Exceção: à luz da teoria da imprevisibilidade, diante de fato imprevisível, superveniente e grave, e desde que fique demonstrada a necessidade da medida, é possível afastar esse direito subjetivo à nomeação. Fechado? Segunda premissa que eu quero revisar com vocês é a seguinte. Vamos lá. Segunda premissa que eu quero revisar com vocês é a seguinte. Estou com um copo improvisado aqui, pessoal. Vamos lá. Regime de responsabilidade fiscal. Claro, os argumentos centrais ali do município tocam a responsabilidade fiscal, né? O limite prudencial que eu mencionei para vocês. Lembra comigo, meus amigos, que o artigo 169 da Constituição Federal é muito importante e ele é explícito em exigir que a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas não pode exceder os limites que vão ser fixados em lei complementar. E esses limites, ou esse compromisso com respeito à despesa máxima com o pessoal, precisa ser cumprido pela União, Estados, DF e municípios. Fechado? E aí, se descumprir os limites de gasto com o pessoal, de despesa com o pessoal, vão incidir uma série de providências previstas na Constituição para conter esse excesso. Então, redução, por exemplo, de cargos em comissão, redução do número de funções de confiança. O próprio artigo 69 traz o comando: olha, precisa existir um limite máximo de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista. Se esse limite for descumprido, incidem essas providências aqui da própria Constituição Federal. Quem vai fixar o limite em si? O limite em si quem fixa é uma lei complementar, há uma reserva de lei complementar. E essa lei complementar existe, é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. E lá no artigo 20
você vai ter a estipulação desses limites, que são limites fixados levando-se em conta a receita corrente líquida do ente federativo. Então pega a receita corrente líquida, que é um cálculozinho lá que eu não vou explicar para vocês, um percentual máximo dessa receita corrente líquida vai figurar como o teto de gasto com despesas com pessoal. Esse teto ele é repartido dentro do ente federativo, então o Poder Executivo vai ter um teto, o Judiciário vai ter outro, o Legislativo vai ter outro, o Ministério Público vai ter outro, e aí a gente tem essa construção. Então pega lá no âmbito dos estados, se não me falha a memória, o Judiciário pode gastar com o pessoal até 6% da receita corrente líquida do estado. Fechado? Agora vejam que passo importante para o direito constitucional, para o direito financeiro. Isso está aqui no tema 1164 da repercussão geral. A lei de responsabilidade fiscal, além de articular esses limites em si, além de dar vida para aquelas limitações, aquelas providências que vão incidir se bater o limite, a lei de responsabilidade fiscal também trabalha com aquilo que se denomina de limite prudencial. Então, a lógica do limite prudencial é o seguinte: quando a gente perceber que a coisa vai estourar, a gente não espera estourar para começar a trabalhar. A gente desce um patamar do limite final, o 100% do teto, e vamos trabalhar com um limite prudencial, de 95% do teto. E aí, se bater no limite prudencial, como a própria LRF dispara uma série de providências para evitar, para impedir de maneira prudente que se chegue no 100% do teto, que se bata no teto propriamente dito. Então, lá no artigo 22 da LRF, você tem esse conceito de limite prudencial. E aí, alguns gatilhos, algumas providências vão ser tomadas já quando se bate no limite prudencial. Exemplo, um desses limites é justamente a impossibilidade de se dar provimento a cargos públicos, ressalvadas apenas as reposições de vacâncias em áreas essenciais. Então, aposentadoria ou falecimento nas áreas de saúde, educação e segurança vão poder ensejar o provimento de cargo público, mesmo que aquele ente federativo esteja em limite prudencial. Fechado? Então é uma espécie de último suspiro antes de se ter o estouro do limite propriamente dito. Né? Limite prudencial, 95% do teto. Bateu 100% do teto, aí não tem choro nem vela, tem que implementar as previsões lá do artigo 69 da Constituição Federal. Terceira e última revisão com vocês, só verificando se está tudo organizadinho aqui, se está tudo rodando, beleza? A gente tem extinção de cargos e autotutela. Esse é um ponto meio diferentão, né? Mas é um ponto importante para o nosso julgado. A pergunta é a seguinte: será que a administração pública pode extinguir um cargo público, ainda que ele já esteja provido? E a resposta é claro que sim, né? E esse é um tema antigo. Lá na súmula 22 do Supremo Tribunal Federal, a Corte disse assim, o estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. É uma lógica antiga, né? Porque a ideia era a seguinte: será que o cargo está provido, o indivíduo está em estágio probatório? Será que a administração pode extinguir o cargo? Claro que pode extinguir o cargo, mas o que faz com o servidor que está lá, que já tomou posse? Ele vai para um quadro em regime de extinção. Ele vai ficar na administração pública até ele ser exonerado, ou se aposentar, ou morrer, enfim, até dar a extinção do vínculo. E aí, o cargo que ele ocupava estava extinto, não vai haver necessidade de um novo provimento, porque aquele cargo foi extinto. Então, veja, uma coisa é a extinção do cargo público, que a administração pública pode fazer. Outra coisa é o que fazer com o indivíduo que está no cargo público, que está sendo objeto de extinção. E lá na súmula 22, o Supremo está dizendo a estabilidade ou a compreensão da estabilidade do servidor público, que é o fato de ele estar ou não em estágio probatório, não impede a extinção. Pelo contrário, a administração pública tem um poder-dever de auto-organizar-se e de fazer a autotutela em sentido amplo dos seus atos. Se ela entender que um cargo não é mais pertinente, ela pode facilmente extinguir. Tá bom? Então, a gente tem essa construção de possibilidade de extinção do cargo. E aí, uma coisa, né, não
uma coisa importante, um aspecto importante, é não entender que o direito adquirido de um indivíduo que tomou posse no cargo público não impede, não torna um fato consumado a existência daquele cargo. São coisas diferentes. Ele tem direito adquirido de continuar ali integrando a administração pública naquele cargo. Agora, aquele cargo público não é um fato consumado na perspectiva de nunca mais poder ser extinto. Está dentro do alcance da autotutela. Tá? Agora, esse ponto vai ser importante porque, veja, um dos argumentos que se colocou lá atrás, que o município colocou eu não posso chamar o fulano de tal aqui da ação judicial porque o cargo para o qual ele prestou o concurso e foi aprovado dentro do número de vagas já foi extinto. Então esse é um ponto que a gente precisava revisar. Basicamente essa é a visão do Supremo. Fechado? Revisões da mesa, vamos caminhar para o entendimento do Supremo. O Supremo disse o seguinte, cuida comigo, ó. Tese fixada. A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto em lei complementar regulamentadora do artigo 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação do candidato, mesmo que aprovado dentro do número de vagas. Cuida comigo aqui, porque esse julgado não é simplesmente sim ou não. Ele é um julgamento que vai levar em consideração um momento em que as coisas ocorrem. Tá bom? Um julgado bom para fazer questão de prova. Ponto de partida do julgamento é o seguinte: o Supremo começa reiterando a lógica do artigo do tema 161 da repercussão geral. O Supremo disse assim, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Porém, o Supremo engata na exceção. A Corte nunca disse que esse direito tem natureza absoluta. Pelo contrário, já no tema 161, a Corte já havia validado a tese de que exceções podem se fazer presentes de modo a relativizar esse direito. E aí, nesse julgamento aqui, meus caros, o Supremo valida a tese de que o equilíbrio fiscal e a racionalização administrativa, quando se mostrarem imperativos para o funcionamento da administração pública, vão, pelo menos em tese, em princípio, ser hábil a derrubar o direito subjetivo à nomeação. Tá bom? Então, o direito do concurseiro pode ser mitigado pela realidade financeira do ente federativo. E aí, a LRF e as suas regras e a extinção de cargos vão ser, sim, argumentos válidos de modo a ensejar uma exceção baseada na teoria da imprevisibilidade, que foi a porta que o Supremo deixou aberta lá no tema 161. Ok? Porém, o Supremo desmembrou esse raciocínio na linha do tempo. O Supremo reconheceu que a administração tem uma espécie de prazo para a gestão desse direito do concurseiro / dever da administração pública. O prazo de gestão é a validade do concurso. Então, durante a validade do concurso, a administração pode chegar e dizer, olha, a situação apertou aqui, a gente atingiu o limite prudencial, eu vou motivar e não vou nomear os candidatos que passaram para o cargo X dentro do número de vagas do edital meu aqui desse concurso que está com a validade andando. Ou a administração pode chegar e concluir o seguinte, olha, a IA chegou aqui na administração pública e tudo que aquele cargo que eu tinha colocado no concurso lá atrás fazia, nós estamos resolvendo por IA, o cargo ficou obsoleto, eu vou extinguir esse cargo público. Se a administração pública tomar medidas com esse perfil durante a validade do concurso, com motivação, claro, que articule aquela exceção do tema 161, o candidato perde o direito subjetivo. A gente tem a situação excepcional que afasta o direito subjetivo à nomeação. Porém, se o prazo de validade do concurso acabou e durante o prazo de validade a administração pública não falou nada, a coisa muda. Para esses casos, o Supremo disse, o candidato aprovado dentro do número de vagas que saiu no edital
com o prazo de validade do concurso encerrado, esse direito do candidato, que era subjetivo, esperando o momento oportuno, se cristaliza, passa a ser um direito integrado já ao patrimônio jurídico daquele indivíduo, e a administração pública não tem o que fazer, ela vai ter que dar posse, vai ter que nomear o candidato. Tá bom? Aí o Supremo bola essa tese, essa diferenciação, né, que se acopla ali no tema 161 e caminha para o caso concreto. Lá no caso concreto de Belém do Pará, o prefeito esperou o concurso, o Poder Executivo, né, esperou o concurso caducar, encerrar o prazo de validade, para depois extinguir o cargo público. E aí o Supremo entendeu que houve uma violação à boa-fé objetiva e, portanto, uma situação superveniente que não atrairia a exceção do tema 161, porque tudo que o Executivo fez foi depois do prazo de validade do concurso. Então, o fato da administração pública ter silenciado quanto a esses obstáculos durante a validade do concurso, esperou acabar a validade para fazer tudo isso, isso mostra uma violação ao dever de boa-fé objetiva, violação ao princípio da confiança. O candidato vai ter, sim, direito cristalizado, integrado ao seu patrimônio jurídico para a nomeação naquele cargo. Tá bom? Então, veja. Tema 161, mais tema 1164, regra, direito subjetivo à nomeação, exceção, teoria da imprevisibilidade. Porém, os eventos da imprevisibilidade têm que ser articulados pela administração pública durante o prazo de validade. Se articulou durante o prazo de validade, rompe com o direito subjetivo à nomeação, temos a exceção. Se feito depois do prazo de validade, o candidato aprovado dentro do número de vagas, encerrou o prazo de validade do concurso, pode ter a certeza de que vai ser nomeado. Fechado? Eu passei um pouquinho da conta na explicação, não vou ler os fundamentos da decisão, fica aí no material para vocês, tá? Porque creio que a explicação já tenha ficado bastante clara. Fechado? E aí vem a tese novamente, olha lá, a superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gasto com pessoal previsto em Lei Complementar Regulamentadora 169 da Constituição Federal, desde que, aquele grifo que eu fiz lá atrás, né, ó, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas. Tranquilo? Tumultuado um pouco o julgamento, né? Mas chegamos ao seu desfecho. Verificaçãozinha para ver se está tudo caminhando bem aqui. Tudo caminhando bem aqui. Beleza. Vamos para o próximo, ADO 73. Julgado importante, meus caros, sobre direito constitucional e direito do trabalho. Uma discussão bem interessante aqui para quem gostar do tema automação, inteligência artificial, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, talvez por outros motivos, né? Vale a pena ler o voto do ministro relator Barroso nessa ADO 73. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 73. Vejam, meus caros, vejam a beleza da Constituição de 88, né? O constituinte originário já anteviu lá atrás que as máquinas poderiam substituir os homens, né? E por conta disso fez inserir no artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal, a proteção em face da automação na forma da lei. Um dos direitos trabalhistas é a proteção em face da automação na forma da lei. Tempo passa, mais de 30 anos aí da nossa Constituição, né? 88, 98, 2008, 2018, 37 anos da Constituição Federal e até hoje nada dessa proteção. E no meio do caminho as coisas mudaram. A preocupação com a automação que ensejou esse dispositivo lá na década de 80 era real, mas mudou completamente. Agora a gente está na era da internet, dos algoritmos, da inteligência artificial generativa e o Congresso Nacional nada de projetar uma proteção, nem mesmo em face daquela automação mais industrial que se pensava na década de 80. Então até hoje a gente não tem uma lei geral que regulamenta essa proteção em face da automação e esse problema, esse risco, por assim dizer, só se agravou ao longo da evolução tecnológica.
PGR, Procuradoria-Geral da República, ajuiza essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, alegando essencialmente inércia legislativa nessa matéria, o que esvaziaria o direito fundamental dos trabalhadores, deixando-os cada vez mais vulnerável ao desemprego tecnológico, né? Sem nenhuma espécie de rede de proteção específica. E aí a gente tem o típico julgamento de controle de omissão inconstitucional. Declaração da mora legislativa na regulamentação dessa disposição, 36 anos depois da Constituição Federal, em uma omissão que foi particularmente agravada no contexto que a gente vive, de inteligência artificial, indústria 4.0 e o risco de desemprego tecnológico de ordem estrutural. E aí, claro, sempre que a gente está falando de controle de omissão inconstitucional, especialmente em sede de ADO, vem aquela discussão. Se o Supremo declarar a mora, o que ele faz em relação ao Congresso? Ele pode fixar um prazo para o Congresso legislar? Ele pode colocar na mesma solução para valer enquanto o Congresso não o faz? Discussões típicas de ADO que a gente sempre repassa quando a gente chega nesse tipo de julgamento, quando a gente tem esse tipo de caso, né, no nosso jurisprudência em pauta. Vamos caminhar para algumas premissas aqui, turminha, bem rapidamente. Vamos começar relembrando daquela classificação super, hiper, mega tradicional do José Afonso da Silva quanto à aplicabilidade das normas constitucionais. O José Afonso da Silva, falecido recentemente, dividiu as normas constitucionais, classificou as normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade em 3 níveis de eficácia: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Para fins de controle de omissão inconstitucional, o que nos importa pensar são as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas previsões constitucionais que foram redigidas pelo constituinte originário, pelo constituinte, com uma densidade que impede que essa norma produza os seus efeitos essenciais almejados. Ah, professor, não produz efeito nenhum? Não, produz efeito. O Estado não pode criar uma lei que contraria uma norma de eficácia limitada, mas os efeitos almejados, aqueles projetados pelo Constituinte quando redigiu aquela norma, não conseguem ser produzidos. Por quê? Porque ainda se depende de uma interposição legislativa ou uma atuação complementar do Estado. Em geral, é uma atuação legislativa, mas pode até ser, teoricamente, uma atuação do executivo, por exemplo, né? Para a produção dos seus efeitos. Então, a norma de eficácia limitada tem esse mal. Ela traz ela estipula a produção de determinadas repercussões na ordem jurídica, mas ela não consegue fazer chegar essas repercussões porque depende de uma interposição, de uma atuação subsequente do Estado, em geral por meio de lei. E aí, meus amigos, a omissão inconstitucional vai se fazer presente primordialmente diante de normas constitucionais de eficácia limitada, porque nela a gente verifica um dever de legislar por parte do Congresso Nacional ou por parte do Estado brasileiro, né? Em geral é o Congresso, que é com quem se arruma encrenca aqui, e a ausência de legislação faz detectar, pelo menos em princípio, essa omissão legislativa. O artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal é muito claro, né, nesse sentido, porque ele está lá, proteção em face da automação. Ok, vamos proteger em face da automação. Como? Quando? Quem? Nos termos da lei. A gente tem efeitos essenciais almejados que não conseguem ser produzidos porque falta a bendita lei. A gente tem até, meus caros, uma subdivisão nas normas constitucionais de eficácia limitada, né, como as normas de princípio programático e as normas de princípio institutivo. As normas de princípio programático são aquelas que traçam diretrizes, fins sociais que devem ser alcançados pelo Estado. Então, a norma programática fixa um programa que precisa ser vivenciado pelo Estado, implementado pelo Estado. O artigo 7º, inciso 27, que eu mencionei para vocês, é tipicamente um exemplo clássico, né, de norma de eficácia limitada de princípio programático. A gente precisa dessa norma, a gente precisa que essa norma seja complementada para que esse programa nasça e produza sentidos. E aí, diante dessa espécie de norma constitucional, a gente tem o problema das omissões inconstitucionais, que alguma doutrina denomina de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Por muito tempo, meus amigos, as normas de princípio programático foram interpretadas de uma maneira diferente daquela que a gente tem hoje.
Por muito tempo, as normas de natureza programática eram interpretadas no sentido de que o legislador tinha apenas uma faculdade política de legislar sobre aquele tema. Eu legislo quando eu quiser. Porém, a Constituição de 88 e o avanço da dogmática constitucional, especialmente à luz do neoconstitucionalismo, fez mudar a perspectiva de interpretação dessas normas de eficácia limitada de princípio programático. Entende-se agora, ainda que a expressão seja um pouco discutível, né, que a Constituição tem uma proposta dirigente. Canottillo disse isso, depois ele voltou atrás, fez algumas considerações, enfim, mas há um caráter dirigente, de direcionamento da sociedade do Estado brasileiro por parte da Constituição. E aí, quando o Congresso não legisla por mais de 30 anos sobre um tema essencial, o Congresso não está apenas atrasado, ele está violando a Constituição por uma omissão. A inércia legiferante por violação ao dever de legislar é uma inconstitucionalidade. E aí, nesse contexto, surgem os dois principais instrumentos específicos para se fazer controle de omissão, que é o mandado de injunção e ADO. Por que eu estou grifando na sua cabeça o específico? Porque não é apenas o mandado de injunção e a ADO que fazem controle de omissões. A DPF, o Supremo já disse, serve para fazer controle de omissão inconstitucional. Agora, a DPF não serve só para fazer controle de omissão inconstitucional. Específico para fazer controle de omissão é o mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tópico batidão na doutrina, né? Diferença entre o MI e a ADO. Mandado de injunção é um mecanismo de controle difuso de constitucionalidade, que, como regra, quando é julgado, gera a perspectiva de um prazo para o legislador tapar essa deficiência, produzir a norma, mas se esse prazo for descumprido, pelo menos como regra, a própria decisão já garante a realização do direito. É as disposições lá da Lei 13.300 de 2016, que versa sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção, estou comentando aqui só em caráter lateral. ADO. ADO é um mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade. E aí, o que acontece se a omissão for reconhecida em sede de ADO? Isso nos faz pensar na nossa terceira e última premissa, que é a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à ADO. Veja, meus caros, por muito tempo, né, o Supremo, quando julgava a ADO, ele simplesmente se limitava a dar ciência do Congresso Nacional quanto à omissão que foi reconhecida pela Corte. Então, o tribunal dizia: então, Congresso, você está atrasado. O Congresso respondia: obrigado pelo aviso. E tudo terminava nesses termos. A vivência da ADO com esses contornos colocou em xeque, em descrédito, a própria jurisdição constitucional, a ponto de, como nós já vimos aqui em alguns casos, nós termos duas ADOs sobre o mesmo tema. Às vezes a gente já teve casos em que teve discussão de omissão inconstitucional em mais de uma oportunidade, ainda que não por meio de ADO. E aí, esse cenário, mais essa disposição do Supremo de ser um pouco mais enfático, né, nos seus diálogos com o Legislativo, o ativismo judicial, se quiser assim chamar, fez com que o Supremo avançasse dessa primeira fase não concretista para a fase atual que nós vivemos agora, intermediária, né, em que o Supremo declara a omissão e fixa um prazo razoável para o Congresso Nacional legislar. Vai haver um ou outro julgado em sede de ADO que o Supremo já deu, mas são pontos fora da curva, que o Supremo já foi lá e fixou um regramento no lugar do Congresso Nacional, para valer na eventualidade do Congresso não legislar, ou se o Congresso não vier a legislar, ou até o Congresso legislar. Mas são ADOs bem fora da curva mesmo, que em geral estão conectados a algum mandado de injunção, então são ADOs excepcionais. Hoje a gente tem essa fase intermediária, em que o Supremo não se limita apenas a declarar a omissão, mas não chega ao ponto de colocar uma legislação na mesa no lugar do Congresso. Ele fala: olha, está omisso, legislem num prazo X, razoável, que vai ser fixado. Tá bom? Então essa é a distinção que hoje a gente tem visto, né, entre o mandado de injunção e na ADO.
Mandado de junção por expressa previsão legal já permite que o Supremo confira mais densidade, tenha uma solução normativa, uma solução de perfil normativo no caso de omissões detectadas, reconhecidas no MI. Fechado? Tranquilo? Esse é o nosso pano de fundo. Vamos ver a visão do Supremo sobre aquela discussão da proteção à automação. Você tem dúvida que tem omissão aqui, pessoal? Não tem, né? Claro, não temos dúvida, claro que tem omissão. O Congresso Nacional está em mora quanto ao dever constitucional de regulamentar e tornar efetivo o dispositivo que confere aos trabalhadores urbanos e rurais o direito social à proteção em face da automação. Rapidamente aqui, meus caros, o Supremo disse o óbvio. Passadas mais de 3 décadas sobre o tema, não há qualquer perspectiva de se considerar que ainda se está maturando no Congresso Nacional, ainda se está debatendo o tema. O Supremo disse, não dá, não é mais debate, isso é omissão. Porque, veja, essa é uma jurisprudência do Supremo em sede de ADO, né? Precisa ter um dever, a gente tem que olhar para a norma constitucional, extrair dela um dever constitucional de legislar, e 2, a gente tem que olhar para a postura do ente supostamente omisso, no nosso caso aqui o Congresso, e detectar se não se trata, se o Congresso não está trabalhando, se não, o Supremo diz assim, ó, a gente tem que entender que produzir leis não é fazer bolo, demora, tem um processo de deliberação com a sociedade, tem que ter uma maturação das discussões, então a gente não vai aqui julgar procedente ADOs quando a gente constatar que o Congresso está labutando, está discutindo, mas o tema é difícil, demora mesmo, a gente não vai fazer isso. Agora, o Supremo olha para esse caso concreto e diz, pô, já se passaram mais de 3 décadas com 0 produção legislativa sobre esse tema. Então não dá para dizer que está debatendo o tema, é omissão. Tem dever constitucional de legislar, tem uma inação do Congresso e omissão inconstitucional. Fechado? E aí, claro, né, o Supremo aqui reconhece que o tema é difícil. O Supremo reconhece que o tema é difícil. O Supremo diz o seguinte, especialmente no voto do ministro Barroso, ele diz assim, olha, essa atuação legislativa vai ter que trabalhar num equilíbrio difícil, mas necessário entre proteção ao emprego, de um lado, e de outro lado, o estímulo à não inibição ao desenvolvimento tecnológico. Porque isso também é valor constitucional. Proteção ao emprego, artigo 7º, mas proteção e estímulo à ciência e inovação está na Constituição, artigo 218. Então, a lei tem que prestigiar uma transição justa, adequada, equânime, entre uma realidade de trabalho que está sendo superada e o futuro. E nessa transição tem que proteger o emprego, mas tem que garantir o estímulo à não inibição do desenvolvimento tecnológico. Então vai ter que ser uma legislação que vai olhar para a educação, para requalificação e reposicionamento técnico, eventualmente redução de jornada de trabalho, enfim, mas nunca a legislação vai poder proibir o avanço tecnológico. Não coloque IAs no seu negócio. Não dá. Isso seria também violar a Constituição Federal na perspectiva do estímulo ao desenvolvimento da ciência. Beleza? Essa é a régua que o Supremo pôs na mesa. E aí vejam, julgamento bastante importante. Me tomou um tempão lendo o julgado, né? Depois eu acabei vendo um trechinho lá dos debates no Supremo. Os ministros se engajaram num debate sobre, primeiro, se deveria ou não ser fixado um prazo, para o Congresso legislar, justamente considerando essa complexidade desse tema. E 2, se sim, qual o prazo? O ministro Barroso, relator no voto originário, ele entendeu que pela complexidade do tema, o Supremo deveria dar um passo atrás e ficar naquele momento 1, naquela fase 1 lá de só declarar a mora e não fazer mais nada. O ministro Flávio Dino faz um destaque desse julgamento, abre divergência e diz, não, olha, um prazo a gente tem que fixar. A gente não pode deixar um tema tão relevante somente naquela postura mais contida da corte, né? De não fixar, só declarar mora sem fixar prazo. O ministro Flávio Dino abre essa divergência, o ministro Barroso cede, reconhece que está disposto a discutir isso nessa perspectiva, e aí, moral da história, a maioria dos ministros entendem por fixar sim um prazo, no caso concreto, e esse prazo fixado foi o de
24 meses, tá bom? 24 meses, tá aí o prazo para vocês. Não vou ler os fundamentos da decisão, a gente tem muito julgado para comentar, creio que a minha exposição verbal é o suficiente. Depois você lê, deixei destacadinho aí para facilitar a sua leitura. A gente caminha agora para o nosso próximo julgamento, tá bom? Olha lá o resuminho de novo para vocês. O Congresso está em mora quanto ao seu dever constitucional de regulamentar, tornar efetivo a disposição do 7º do 27, que protege os trabalhadores contra a automação. Tranquilo? Sossegado? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês de mais uma possível intercorrência aqui, que é a gente viajou com a minha cachorrinha, a minha maltezinha, que já tem 11 anos, mas ela não entende que tem 11 anos, ela acha que ela tem alguns meses, e ela vem aqui para casa dos meus pais. A gente mora em apartamento, lá em Floripa, né? Aqui na casa dos meus pais é casa e é na rua, em bairro, e aí ela se realiza aqui dialogando com os cachorros da vizinhança. Ela passa o dia que nem uma maluca no portão, latindo, tresloucadamente. A gente tem que pôr lá pra dentro, porque senão ela se queima lá, porque ele é maltês branquinho, fica tomando esse sol aqui de Rio Preto. Então, se vazou algum áudio aí de um cachorro latindo, meu suporte familiar, meu staff familiar já veio tirar ela aqui da frente de casa, onde ela permaneceu por alguns momentos, tá bom? Não sei se vazou, eu tô com o microfone do computador, ele talvez não tenha conseguido captar. Mas teve uma hora que eu perdi um pouquinho a concentração, porque ela estava loucamente latindo ali na frente, tá bom? Daqui a pouco a gente solta a bicha fera de novo para dar horror aqui no bairro. É isso aí, pessoal. A gente tem que se virar, né? Mesmo em recesso, para um pedaço da vida, mas continua o outro. Estamos aqui trabalhando, pensando na estabilidade do nosso projeto e na sua preparação, sempre fazendo com tudo, muito carinho, muita dedicação para a preparação de vocês. Vamos lá, passa a régua, vamos para o próximo julgamento, meus amigos. ADI 5603, um baita de um julgado se você presta concurso para DPU. Na DPU você tem que imprimir isso aqui, colar no banheiro, né? Para você ler isso aqui todas as vezes que você entrar. E também é um julgado importante se você presta Defensoria Pública dos Estados. É um julgado temático de Defensoria Pública. Tem que saber isso aqui, tá? Vamos lá. A Associação Nacional dos Advogados da União, que é a entidade de classe lá dos membros da AGU, ajuizou essa ADI 5603 em face do artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 80 de 1994, que, se você não conhece, é a Lei Orgânica da Defensoria Pública da União. E aí, nesse artigo 8º, nós temos a descrição das atribuições do DPU, do Defensor Público Geral da União. E lá no inciso 2º, nós temos essa atribuição: representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente. Então, essa é a atribuição do DPU: representar representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente. O que a Associação de Classe da AGU sustentou? Ela defendeu a prerrogativa constitucional de representação da União nas mãos apenas da AGU. Então, a lógica da associação de classe ali da AGU foi a seguinte: se a DPU, Defensoria Pública da União, não tem personalidade jurídica própria, ou seja, ela é um órgão de um ente maior que é a União, e quem representa a União é a AGU, com base no 131 da Constituição Federal, esse artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 80, quando confere a representação judicial da DPU, órgão, para o seu defensor público geral respectivo, ele é inconstitucional. A DPU não tem personalidade jurídica própria, ela é órgão da União, e quando a União está em juízo, quem representa os interesses da DPU, da União e dos seus órgãos, de maneira exclusiva, é a AGU. Então, esse artigo 8º, inciso 2º, é inconstitucional, seria inconstitucional, por violação ao artigo 131 da Constituição Federal. A DPU, por sua vez, sustentou que não, que é preciso ler a Constituição de maneira sistemática, de modo a reconhecer que o texto constitucional hoje confere à Defensoria Pública da União uma autonomia constitucional. E um desdobramento dessa autonomia constitucional da Defensoria Pública da União é reconhecer que o chefe da DPU
vai deter uma atribuição para representar essa instituição constitucional autônoma, judicial e extrajudicialmente. Fechado? Então, o Supremo teve que responder à seguinte questão: será que é constitucional permitir que o chefe da DPU represente judicialmente a DPU enquanto órgão da União? Será que isso não esvaziaria a competência constitucional da AGU à luz do artigo 131 da Constituição Federal? Essa é a discussão constitucional que se põe aqui. Vamos fazer 3 revisões rapidamente, meus amigos. Primeira revisão básica, né? A distinção entre personalidade jurídica e personalidade judiciária. Guarda isso comigo, talvez você tenha algum dia estudado esse tema no direito administrativo, né? Quando estava estudando teoria do órgão público, por exemplo. Então, lá no direito administrativo clássico, a gente tem a compreensão de que os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Órgãos públicos são centros de competência despersonalizados. Já viram seu professor administrativo falar isso, né? Então, quem tem personalidade jurídica é o ente federativo. É a União, os estados, o DF, os municípios, ou, quando muito, os entes da administração pública indireta. Mas o órgão público não tem personalidade jurídica. Portanto, se há uma discussão judicial relativa a um órgão público, não é o órgão que vai ser processado, é o ente que vai ser processado. E quem vai defender o órgão em juízo não é ele próprio, é o ente federativo. Então, doutrina então, numa visão tradicional, esta é a construção que se fazia em torno da figura do órgão público e a inexistência de personalidade jurídica. Porém, com o passar do tempo, doutrina e jurisprudência desenvolveram o conceito de personalidade judiciária. Personalidade judiciária ou capacidade processual anômala. Não pus no slide, mas anota os 2 termos. Personalidade judiciária ou capacidade processual anômala de órgãos públicos. O que é isso? É o reconhecimento da capacidade excepcional de um órgão público estar em juízo em nome próprio, com a perspectiva de defender as suas prerrogativas institucionais. Vou repetir. Personalidade judiciária ou capacidade processual anômala é o reconhecimento de uma capacidade excepcional de um órgão público estar em juízo em nome próprio para defender suas prerrogativas institucionais. E esta construção vai salvar, como eu já estou dando spoiler, essa posição em relação à DPU. Tá bom? E como é que essa ideia surge, né, na doutrina, como é que isso foi encampado, como é que isso foi avançando na jurisprudência. Na jurisprudência dos tribunais superiores, esse tema está bem resolvido, né? Tanto o Supremo quanto o STJ, e aí trouxe aqui uma súmula até do STJ para vocês, já consolidaram essa visão. Veja, as cortes não consolidaram essa visão de maneira geral, trabalhando teoricamente, como eu estava explicando até agora. As cortes consolidaram essa visão olhando para órgãos públicos que muitas vezes vão a juízo para defender interesses próprios. Nesse sentido, você encontra a súmula 525 do STJ, que vai projetar essa teoria para a Câmara de Vereadores. O que é a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores é o poder legislativo de um ente público, de um ente federativo, que são os municípios. Então, a Câmara de Vereadores não é um ente, ela não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o município. A Câmara dos Vereadores, naquela visão tradicionalíssima do direito administrativo, é um mero órgão público, e, portanto, não tem personalidade jurídica. Todavia, em muitos casos, o próprio algoz da Câmara de Vereadores é o executivo, é o município. Então, a Câmara de Vereadores não pode depender do município para se defender de atos do município. Então, por isso, se reconhece a Câmara de Vereadores uma personalidade judiciária. Para bater na porta do judiciário e pedir qualquer coisa? Não. Para bater na porta do judiciário buscando defender em juízo os seus interesses institucionais, aqueles que são mais bem tratados por ela, Câmara de Vereadores, que não dá para contar com o suporte do município como um todo, né? Da Procuradoria do município, por exemplo. Fechado? E o mesmo raciocínio que o STJ pacificou para a Câmara de Vereadores, você vai encontrar no Supremo Tribunal Federal para
assembleias legislativas, tribunais de contas, CNJ, Ministério Público. Todos dentro desse organograma, né, de órgão público, personalidade. Órgão público não tem personalidade jurídica, mas vai ter personalidade judiciária. Fechado? Claro, cada um desses órgãos tem as suas matizes, os seus delineamentos constitucionais. A gente chega na necessidade dessa instância ganhar personalidade judiciária por caminhos às vezes diferentes, porque tem posições constitucionais diferentes. Mas o raciocínio mãe que abrange todos eles é este que eu expliquei para vocês. Tá bom? Vamos caminhar agora para a nossa última premissa, muito importante, já falei sobre ela aqui no Jurisprudência em Pauta algumas vezes, autonomia da Defensoria Pública. Meus caros, ponto básico, né? Defensoria Pública de 88 não é a mesma de hoje. A Defensoria Pública nasceu em 88 com uma cara e hoje ela tem uma cara totalmente diferente. O MP não, o MP já nasceu com uma cara nova e tem ganhado algumas tintas aí ao longo dos anos, mas a cara é a mesma. Defensoria Pública não. Teve uma mudança total do perfil constitucional, um agigantamento constitucional dessa instituição por conta de algumas emendas constitucionais que depois foram potencializadas por interpretações da doutrina e dos tribunais superiores. A trilogia de emendas constitucionais que dão esse fortalecimento para a autonomia da Defensoria Pública envolve a Emenda Constitucional 45, a Emenda Constitucional 74 e a Emenda Constitucional 80. Grosso modo, o caminho foi o seguinte: Emenda Constitucional 45 conferiu autonomia funcional e administrativa para as defensorias públicas estaduais. Emenda Constitucional 74 estende isso para a DPU. E a Emenda Constitucional número 30, que é a emenda das defensorias praticamente, né, trouxe para a DPU um patamar de iniciativa em matéria orçamentária, de equiparação constitucional ao regime da magistratura, do Ministério Público, enfim, um passo bastante acentuado, né, bastante enfático rumo a essa autonomia. Tudo isso é importante para você entender uma construção muito própria da autonomia. Todas as constituições, todas as instituições constitucionalmente autônomas vão se deparar com esse ponto, que é o seguinte: autonomia constitucional sem instrumentos para sua defesa é letra morta. De nada adianta bradar autonomia se quando na vivência interinstitucional essa autonomia não resultar em instrumentos para a sua proteção. E uma das formas de se resguardar a autonomia é habilitar o reconhecimento da personalidade judiciária. Fechado? Agora sim, a nossa última premissa, né? Me perdi aqui, a unicidade de representação, previsão do artigo 131 da Constituição Federal. O artigo 131 da Constituição Federal é aquele que prevê que a AGU, a Advocacia Geral da União, é quem vai representar a União judicial e extrajudicialmente. Esse dispositivo, a gente já trabalhou com ele algumas vezes aqui, consagra aquilo que doutrina e jurisprudência do Supremo denominam de unidade da representação. O que é isso? O objetivo é que a União tenha apenas um único braço de atuação jurídica, seja judicial ou extrajudicial. E esse braço se chama AGU. A AGU é a Advocacia do Estado brasileiro na perspectiva da União. Mas a gente sabe que a AGU está estruturalmente vinculada ao Poder Executivo. Ao Poder Executivo, como a parte final do 131 bem permite perceber. Então diz lá o 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Princípio da unicidade de representação, isso impede aí que cada ministério, imagina, tivesse o seu próprio corpo jurídico, isso geraria um caos jurídico na representação da União. Tudo isso nos permite cruzar os pontos e retomar a discussão constitucional que ficou parada aqui na ADI 5306, que é o seguinte: vamos imaginar um caso concreto que envolve, de um lado, um órgão autônomo, como é a DPU, e de outro lado, a própria União, o próprio Executivo. Imagina lá um problema com recursos para os cofres da DPU pagar funcionário. Estou pegando um exemplo bem extremado. A DPU precisa ir a juízo contra a União para forçar a União a cumprir a lei orçamentária anual, por exemplo. Como é que
a DPU vai a juízo? Ela vai pedir para a AGU ajuizar uma ação contra a União, que vai ser a ré, e a própria AGU vai defender a União na condição no polo passivo de ré do mesmo. Não tem como. A AGU está no polo ativo representando a DPU como órgão e está no polo passivo representando o ente federativo União como um todo. Não dá, né? Não dá. Essa situação estranha que está no contexto e o Supremo vai responder assim. É constitucional e não viola a competência da AGU, 131 da Constituição Federal, a norma federal que confere ao Defensor Público Geral da União a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente a Defensoria Pública da União. Supremo, meus amigos, relator aqui foi o ministro Nunes Marques, né? Mas ele acabou votando, ficando vencido, né? Ele propunha uma interpretação conforme, mas o ministro Alexandre de Moraes abriu uma divergência pela improcedência dessa ação e foi o entendimento perfilhado pela maioria dos ministros. Então, o que o Supremo entendeu aqui? Por que a ação é improcedente? Porque o dispositivo é constitucional. ADI improcedente igual dispositivo constitucional. E por que essa visão do ministro Alexandre, que foi perfilhada pela maioria dos ministros da Corte? O tribunal entendeu o seguinte: o texto da lei já é constitucional, ele já está ajustado à visão constitucional própria desse tema. O Supremo entende que, à luz das disposições constitucionais, órgãos institucionalmente autônomos vão deter uma personalidade judiciária que vão lhes permitir ir a juízo defender os seus interesses institucionais. E é justamente esse o escopo, a abrangência, o perfil, o delineamento que aquele artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 80, da DPU, prevê para o chefe da DPU. Então, o dispositivo impugnado já habilita que o chefe da DPU faça aquilo que a própria jurisprudência do Supremo entende que é pertinente. Então, a ADI é improcedente, o dispositivo é constitucional. E aí, veja que, de maneira muito enfática, especialmente no voto do ministro Alexandre de Moraes, houve um reforço, né, ao argumento do conflito de interesses. O ministro disse o seguinte: olha, o grande adversário da clientela da DPU e da própria DPU, em termos orçamentários, por exemplo, é a União. Então, é preciso que se reconheça que a União, que a DPU tem essa personalidade judiciária, essa capacidade processual para ir a juízo defender os seus interesses institucionais, ainda que o faça em face da União. Solução em contrário geraria uma deturpação processual, um conflito de interesses insuperável. E, portanto, com essa conclusão, o Supremo reafirmou a visão de que a capacidade processual de ser parte não é um atributo, não é uma perspectiva que decorre apenas e tão somente da personalidade jurídica. A personalidade judiciária também habilita essa capacidade processual de ser parte. E ainda, essa representação judicial da própria DPU, falando em nome próprio em juízo, na perspectiva institucional, é um poder implícito decorrente da autonomia constitucional que foi conferida. O último argumento articulado aqui pela Corte foi o de simetria, né? O Supremo disse: para as DPU, as defensorias públicas nos estados, a gente já entende, faz tempo, que o Defensor Público Geral do Estado pode ir a juízo defender os interesses institucionais da Defensoria Pública Estadual. Portanto, aqui para a União, a gente vai ter que concluir a mesma coisa. E tudo isso se resolve por meio de uma interpretação harmônica da Constituição Federal. Não dá para olhar para o 131, que trata da AGU de maneira exclusiva, de maneira isolada. Ele tem que conviver harmonicamente com os dispositivos da Constituição Federal que versam sobre a DPU, como é o caso do 134 da Constituição Federal. Tá bom? Resolvido o nosso julgamento aqui, vamos lá para o nosso próximo julgado, fazendo as verificações de base aqui, para a gente não ter problema. Beleza, tudo certo. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Temos mais 26 minutos de aula, eu tenho esse julgamento de maneira mais aprofundada e depois 3 julgados rápidos para vocês. Essa ADI 2527 é
A razão pela qual eu gosto de dar aula de jurisprudência em pauta, porque ela é um trem enrolado mesmo. Enrolado. Mas eu vou desenrolar isso aqui para vocês com clareza e precisão, espero eu, né? Para vocês saírem tranquilos desse tema. ADI 2527, proposta lá em 2001. Objeto. Olha o objeto dessa ADI, começa estranho. O objeto é o artigo 896-A da CLT, que foi introduzido na CLT pela medida provisória 2226 de 2001, artigo 1º. Então, o artigo 1º dessa medida provisória alterou a CLT para nela inserir o artigo 896-A. Beleza? Direito do trabalho e processo do trabalho, a gente reza antes de entrar em aula e se joga aqui no desafio, né? Esse artigo 896A, eu como promotor de justiça, não sei bolhufas de direito do trabalho, eu me faço um esforço para saber aquilo que é necessário para dar aula aqui para vocês. Eu rezo para que não caia, não apareça direito de trabalho na jurisprudência em pauta, mas aparece, aí a gente estuda, né? Sorte que eu tenho bons amigos que são advogados trabalhistas e que me socorrem em dúvidas mais operacionais. O que esse 896A da CLT traz? Ele criou o denominado filtro da transcendência para o recurso de revista direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse artigo 896A, que nasceu na CLT por meio dessa medida provisória, lá em 2001, veja o grifo no slide, disse o seguinte: olha, o TST só vai julgar o recurso de revista se a causa tiver uma relevância de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então, o requisito da transcendência, o filtro da transcendência nos recursos de revista para o TST é o equivalente à repercussão geral que existe no Supremo Tribunal Federal para o nosso recurso extraordinário. A OAB ajuizou essa ação lá atrás e disse: olha, esse dispositivo é inconstitucional. Esse 896A é inconstitucional. E qual era a lógica da OAB lá atrás, em 2001, quando essa ação foi ajuizada? Ela disse o seguinte: primeiro, medida provisória não pode versar sobre direito processual, questões de ordem formal. Segundo, a OAB também disse assim, esse filtro que estava nascendo lá em 2001, para o recurso de revista, esse filtro impede o acesso à justiça, é barreira, é bloqueio, está violando o acesso à justiça. E qual é o problema? O problema dessa ADI, além da discussão de fundo, é de direito intertemporal. A medida provisória, pessoal, é de setembro de 2001. A medida provisória 2226 de 2001, que inseriu esse 896A na CLT, é de setembro de 2001. E foi editada dias antes de surgir a emenda constitucional 32 de 2001, que revisou, reformulou totalmente as regras sobre medidas provisórias no Brasil. O artigo 62 da Constituição Federal que você lê hoje, aquele monstrenguinho lá, ele é produto da emenda constitucional 32 de 2001. Mas essa medida provisória que nós estamos falando nasceu antes da emenda constitucional 32 de 2001. Aí a discussão que se coloca é, primeiro, vício formal, será que essa MP, nesse contexto bagunçado, poderia ou não ter tratado de direito processual civil trabalhista? Considerando que hoje tem vedação. Mas na época não tinha. Segundo, requisitos de ordem formal de edição. Será que lá em 2001 tinha presentes os requisitos de relevância e urgência para se alterar o sistema recursal para o TST via medida provisória? E terceiro, um vício de ordem material propriamente dito. Será que é certo criar esse tipo de filtragem para um recurso para o TST? A transcendência viola ou não acesso à justiça e devido processo legal? São esses os pontos que nós vamos revisar aqui rapidamente. Três premissas, né, para recordar com vocês. Primeiro ponto é justamente
posicionar na linha do tempo a emenda constitucional 32 de 2001, né, que reformulou totalmente a dinâmica de medidas provisórias. Então a gente tem um antes e um depois sobre medidas provisórias no direito brasileiro. Então veja, hoje, pós-emenda constitucional 32 de 2001, por expressa previsão do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, é absolutamente tranquilo a vedação à medida provisória sobre matéria processual. Não pode, é proibido editar medida provisória sobre direito processual. Isso está expresso no texto constitucional. Porém, antes dessa emenda constitucional 32, a gente não tinha essa vedação. No texto original, nós não tínhamos essa vedação. E o texto original da Constituição, do artigo 62, que não vedava medida provisória sobre processo, era o que vigia ao tempo daquela medida provisória que está sendo impugnada aqui. E, meus caros, era muito recorrente medidas provisórias sobre direito processual até então. Fechado? Então, esse é o nosso contexto. Então, já antecipando aqui, né, a conclusão, de acordo com o princípio tempus regi actum, a medida provisória, quando foi editada, nasceu validamente à luz da Constituição Federal, vigente à época. Tá, professor, beleza. Até engulo que podia medida provisória sobre processo antes. Mas e o prazo? Você está me falando, professor, que nós temos hoje, em 2025, uma medida provisória de 2001 que ainda produz efeitos, já que incorporou esse 896A na CLT, e esse cara nunca foi tirado? Cadê a lei de conversão? Não tem. Não tem mesmo. Ah, então pronto, acabou, né? Óbvio. E o prazo, 60 dias, 120 dias, aquela bagunça lá de prazo. O que faz? Acabou? Não tem? Acabou, não tem lei? Cadê a conversão? Cadê a lei de conversão? Medida provisória com 24 anos? Sim. Por quê? Por força desse cara aqui, pessoal, que alguns examinadores que deve ter algum problema de infância com medida provisória, de vez em quando cobram. Artigo 32 da emenda constitucional 32 de 2001. Já vi isso ser cobrado em prova, aquelas provas míticas, né, sobre direito constitucional. Esse artigo 2º da emenda constitucional 32 de 2001 criou um regime especial de transição para as medidas provisórias que estavam em vigor enquanto estava mudando a regra lá da emenda constitucional 32. Então, esse dispositivo, o artigo 2º da emenda constitucional 32, o artigo 1º da emenda constitucional 32, falou, olha, pega o 62 da Constituição Federal e dá essa nova redação. Trocou o 62. O artigo 2º veio e disse o seguinte, as medidas provisórias editadas antes dessa emenda que está nascendo agora, continuam em vigor por prazo indeterminado, até que sejam ou revogadas ou votadas pelo Congresso. E aí, nesse pacote de medidas provisórias em vigor ao tempo da vigência da emenda constitucional 32, entram algumas MPs, algumas medidas provisórias, que, por incrível que pareça, até hoje nunca foram nem revogadas, nem deliberadas sobre sua conversão. E, portanto, a gente tem esses zumbis, essas medidas provisórias zumbis, que têm décadas produzindo efeitos. Existem. São poucas, mas existem. Trombamos com uma delas aqui. E aí o que aconteceu? Por que a gente está vendo essa medida provisória zumbi? Porque a OAB lá atrás, depois que a medida provisória surgiu, já atacou ela. Já atacou. O Congresso nunca mais se posicionou sobre ela e o Supremo está julgando esse cara aqui 20 e tantos anos depois também. Tá bom? Segundo ponto de revisão, controle judicial sobre requisitos para edição de medida provisória. Ponto que a gente já bateu aqui no Jurisprudência em Pauta várias vezes, vale a pena bater de novo. Requisitos constitucionais para edição de medida provisória, relevância e urgência da matéria. Disposição do 62 da Constituição Federal. Nada de novo aqui, isso não foi reformulado pela emenda constitucional 32. Agora, o que nós temos que discutir é o seguinte, será que o judiciário e em especial o Supremo, pode fazer uma análise constitucional da presença ou não desses requisitos, relevância e urgência, quando se edita uma medida provisória?
Resposta do Supremo. A análise da presença ou não do requisito de relevância e urgência é uma análise primariamente de ordem política e, portanto, sob a discricionariedade do presidente da República, que é quem edita a medida provisória, e do Congresso Nacional, que é quem vai validar ou não a medida provisória naquele processo constitucional de validação, né, de conversão da medida provisória ou não. E aí, claro, regra é essa, mas a própria Corte admite uma exceção. Vai haver uma perspectiva de um controle jurisdicional sobre esses requisitos, sobre a presença ou não desses requisitos, em casos absolutamente excepcionais. Grifo ou advérbio. Absolutamente excepcionais. Num abuso manifesto de edição de medida provisória para tema que não é relevante ou não é urgente, e qualquer um consegue constatar isso, é manifesto, aí a Corte excepcionalmente vai poder fazer esse controle. Porque, como regra, é uma análise política e, portanto, discricionária de executivo e legislativo nessa relação bacana que existem entre eles. Fechado? Ótimo. E aí, o Supremo vai ter que fazer uma análise retrospectiva, né? Vai ter que voltar lá para os jornais de 2001 e ver, será que lá, ao tempo dessa medida provisória, precisava fazer isso com recurso de revista no TST? É isso que a Corte vai fazer retroativamente. Por fim, agora uma premissa que nos orienta sobre a discussão de mérito, né, meus amigos? O nascimento do requisito da transcendência por recurso de revista no TST. Meus caros, a gente sabe que os tribunais superiores como um todo, que começa no Supremo, mas avança para o STJ, perpassa o TST também, TSE, o STM, enfim, os tribunais superiores, eles têm como missão constitucional principal a uniformização da aplicação da lei no Brasil, a padronização da jurisprudência. Então, a gente tem que enxergar o Tribunal Superior não como mais uma instância para se buscar justiça no caso concreto, com representação de prova e análise da correta ou incorreta aplicação da lei no caso concreto. Não! O Tribunal Superior tem, por escopo constitucional, um papel de uniformização da interpretação, de uniformização da jurisprudência como um todo. Fechado? E aí, para cumprir essa missão de estabilizador no sistema jurídico, nos últimos anos, em especial nas últimas décadas, né, tem ficado claro que é legítimo que a lei crie filtros para se viabilizar o processamento de recursos que fazem casos concretos chegarem aos tribunais superiores. A transcendência que a gente está vendo aqui no recurso de revista para o TST, na verdade, é um instrumento de racionalização cuja concepção se faz presente nos dispositivos de repercussão geral para o Supremo Tribunal Federal. Né? E no representativo de controle, no instrumento equivalente lá para o recurso especial no âmbito do STJ. Então, na verdade, são institutos irmãos, que são todos filhos do mesmo pai, que é a necessidade de instrumentalização da racionalidade no acesso aos tribunais superiores, considerando-se que a função dos tribunais superiores não é o de julgar o caso concreto, revisar casos concretos, é o de uniformização da jurisprudência. Fechado? Com essas premissas na mesa, a gente caminha para o julgamento do Supremo. O que o Supremo fez? O Supremo, aqui, meus amigos, validou essa construção que nasceu por essa medida provisória zumbi, né? É constitucional diante da prevalência do princípio do interesse público e da segurança jurídica, do atendimento aos pressupostos de relevância e urgência das medidas provisórias, bem como para garantir a estabilidade do modelo vigente, a manutenção da eficácia do artigo 1º da medida provisória 2226 de 2001, que instituiu o requisito da transcendência para o recurso de revista no âmbito da Justiça do Trabalho, mesmo após mais de 2 décadas de sua edição, sem conversão de lei. Tudo certo. Tudo certo. Esse é um julgamento aqui com várias camadas. Eu vou decotar aqui para vocês, mas creio que as premissas já vão facilitar bastante o nosso trabalho aqui. Não vou ler o informativo, vou só focar na explicação aqui, tá? Primeiro, questão temporal, né? O Supremo confirmou que a medida provisória está certo, tudo certo com ela. Medida provisória é anterior à emenda constitucional 32 de 2001. Na época não tínhamos vedação à MP sobre direito processual, então a medida provisória podia sim tratar sobre o processo trabalhista, como assim o fez. Aí a validade dela
está vigente, está válida, vigente e válida por força do artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001, que deu essa sobrevida para as medidas provisórias vigentes à época, até que sejam revogadas ou sejam examinadas. Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade formal na medida provisória 2226 de 2001. É um exemplo de medida provisória zumbi que a gente ainda tem no ordenamento jurídico brasileiro. Beleza, tudo certo. Vamos voltar no passado agora, voltar para o passado e examinar a validade da edição da medida provisória à época. Podia fazer sobre o processo? Sim. Agora vamos ver se na época estava uma bagunça que justificava relevância e urgência de fazer nascer o requisito da transcendência por recurso de revista ao TST. E o Supremo disse sim, estava presente. O tribunal entendeu que a situação do TST em 2001 era dramática. Havia uma incapacidade institucional de se fazer frente ao volume descomunal de processos que chegavam no TST via recurso de revista. Então o Supremo entendeu que sim, na época havia sim relevância e urgência para o nascer uma filtragem recursal. A medida provisória não foi um capricho do Executivo, foi uma necessidade de ordem institucional. Por fim, o argumento da segurança jurídica, né? Um ponto bastante pragmático. O Supremo está dizendo o seguinte: turma, não dá para mexer nesse negócio 20 e tantos anos depois. Hoje não se fala em tribunal, em recurso de revista para o TST sem transcendência, sem este novo requisito de admissibilidade desse recurso. Então, não tem como a gente pôr por terra um instituto que vige há 20 e tantos anos, seria um caos processual. E por fim, olha só que sacada que o Supremo teve aqui, né? O Supremo disse o seguinte: para encerrar essa discussão como um todo, vamos lembrar o seguinte: a reforma trabalhista, que é a lei 13.467 de 2017, né? Reforma trabalhista 13.467, depois confirma aí que eu não lembro de cabeça, mas é de 2017. A reforma trabalhista de 2017 não revogou a transcendência. Pelo contrário, ela foi lá e inseriu detalhamentos no 896A, parágrafo 1º, se não me falha a memória. Então, o Congresso Nacional, em 2017, validou a decisão tomada politicamente lá em 2001. Então, o Supremo está dizendo, se o Congresso se o Congresso não concordasse com esse filtro, ele não ia aperfeiçoar esse filtro agora, recentemente. Então, se o Executivo fez aquilo lá atrás, o Poder Constituinte Derivado Reformador, quando escreveu a Emenda Constitucional 32, quis fazer nascer aquele artigo 2º para dar uma sobrevida indeterminada para as medidas provisórias vigentes à época. E o Congresso, em 2017, não quis remover esse negócio do mundo jurídico. Na verdade, quis aperfeiçoar. O que eu, Supremo, vou mexer com esse negócio agora? Não vou. Tudo certo. Tudo certo. Tá bom? Não vou ler aqui, meus amigos, a disposição, mas vale a pena você entender as camadas desse julgamento, especialmente para um concurso que cai a direito do trabalho ou processual do trabalho, tá bom? Deixei destacadinho aí para vocês os pontos mais importantes. O que importa, mais relevante, é a improcedência. Vamos lá? Temos aproximadamente 10 minutos para a gente caminhar com alguns julgados de maneira mais panorâmica. Selecionei 3 julgamentos para vocês. Respira fundo, que eu vou falar ainda mais rápido do que eu já estou falando. Vamos lá. ADI 6061. Mais um julgamento que toca a Defensoria Pública. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará editou uma emenda constitucional lá em 2016 com a finalidade de instituir um novo regime fiscal no Estado. Então, tal como a emenda constitucional 95 de 2016 fez nascer o teto de gastos na Constituição Federal por 10 anos, né, limitando despesas primárias para todos os poderes do Estado, todos os órgãos autônomos, incluindo-se a DPU, o Estado do Ceará quis fazer a mesma coisa via emenda constitucional. E aí, o descumprimento nessa emenda constitucional lá do Ceará, o descumprimento do teto de gastos levaria a uma proibição de se conceder reajustes, de se criar cargos, de se realizar concursos. Então, grosso modo, o Ceará fez aquilo que na União foi feito em 2016.
A Associação Nacional de Defensores Públicos ajuizou essa ADI, alegando que colocar a DPE daquele estado nesse regime fiscal do Ceará acabaria asfixiando a Defensoria Pública, que precisava crescer, precisava se expandir. E essa discussão chega no Supremo Tribunal Federal por meio dessa DI 6061. Qual que é a discussão que o Supremo tem que enfrentar aqui? Discussão de autonomia institucional da Defensoria Pública, né? De processo legislativo, no sentido de se a Defensoria Pública participou ou não desse processo legislativo, e eventualmente até de uma vedação ao retrocesso, né? Na medida em que está se diminuindo a capacidade de crescimento da Defensoria Pública para ficar presa a capacidade de crescimento do Estado, do Ceará como um todo. O que o Supremo entendeu aqui? O Supremo julgou a ADI improcedente. E o Supremo argumentou ou conjugou três argumentos, três fundamentos principais. Fundamento número 1. A autonomia da Defensoria Pública precisa ser respeitada, mas ela não é absoluta. A autonomia da Defensoria Pública não é um cheque em branco. A autonomia da Defensoria Pública precisa ser interpretada de maneira harmônica com a competência do Estado para legislar sobre direito financeiro, sobre responsabilidade fiscal. Então, é preciso entender que a autonomia não vai a ponto, a autonomia da Defensoria Pública não vai ao extremo de impedir que o Estado adote medidas para fazer o ajuste fiscal do ente como um todo. E aí teve uma discussão de ordem formal. A emenda constitucional lá do Estado não foi aprovada, ou melhor, ela foi aprovada no mesmo dia. Não houve interstício de votação no primeiro e segundo turno. E isso violaria disposições lá do regimento interno da Assembleia Legislativa. Então tentaram derrubar também a emenda constitucional estadual por vícios no processo legislativo. O Supremo aplicou aqui entendimentos antigos, né, da Corte, dizendo o seguinte: olha, violação de regras de regimento interno de ente do Poder Legislativo não gera inconstitucionalidade formal. Isso é problema do Legislativo, é matéria interna corpus, o Judiciário não vai intervir. Ah, mas voltou as duas emendas, a emenda voltou os dois turnos no mesmo dia. E o interstício? O Supremo disse, a Constituição Federal não fixou janela de interstício, exigiu 2 turnos. Se for 2 turnos, um hoje, outro daqui 2 meses, ou um hoje, o outro amanhã, ou um hoje, o outro um pouco mais tarde, mas ainda hoje, tudo bem, foram 2 turnos. Não há regra de interstício mínimo na Constituição Federal. Eu não tenho baliza constitucional para dizer que essa emenda é formalmente inconstitucional. Eu só reconheço inconstitucionalidade formal por violação do devido processo legislativo por regra da Constituição. Regra de regimento, eu não ponho a mão aqui. Por fim, a discussão sobre o crescimento da autonomia, né? O Supremo disse o seguinte, olha, equilíbrio fiscal é condição prévia para a manutenção de política pública. Se eu crio exceções para o equilíbrio, para regras que são voltadas ao equilíbrio fiscal, eu estou relativizando o equilíbrio fiscal. E essas essas exceções podem parecer boas hoje, mas isso só agrava o quadro de crise fiscal e isso só vai gerar uma repercussão maior amanhã na discussão sobre o crescimento de uma política pública. Então vamos conter o crescimento do Estado como um todo, nesse novo teto de gastos, para que o crescimento que seja possível seja mantido ao longo do tempo. Tá bom? Então é constitucional e não viola o devido processo legislativo e nem compromete a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública e o princípio da vedação e retrocesso social, emenda a Constituição Estadual que institui novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da seguridade do Estado. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Próxima, ADI 7145. ADI 7145. Olha só, o que aconteceu aqui. O governador de Minas Gerais mandou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para conceder uma revisão geral anual, aquele reajuste anual, linear, de 10% lá para todos os servidores do Executivo. Bateu o projeto do governador na Assembleia, os deputados estaduais, por meio de emendas parlamentares, fizeram o seguinte, deram um aumento, um reajuste, não só a revisão geral, um reajuste mesmo, um incremento, para a remuneração de algumas categorias específicas de segurança e saúde. Além disso, criaram um auxílio social lá para os inativos.
E também aproveitaram o pacotão e concederam anistia a servidores grevistas da educação. Emendas parlamentares a projeto de lei do governador do estado, trazendo essa série de benesses para além do reajuste linear que havia sido previsto no projeto originário. O governador veta todas essas emendas, a Assembleia derruba o veto, promulga a lei, o governador bate no Supremo Tribunal Federal, argumentando a inconstitucionalidade por violação à sua iniciativa privativa naquela matéria, as limitações ao poder de emendar projetos de lei de iniciativa privativa e violação à responsabilidade fiscal. O Supremo acolhe todos os argumentos do governador e reconhece a procedência da ADI, a inconstitucionalidade daquela lei. Primeiro, problemas nas emendas parlamentares, né? Já vimos isso várias vezes. O Supremo, interpretando a Constituição, reconhece que projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo podem sim ser objeto de emendas parlamentares. Porém, essas emendas parlamentares só são válidas desde que preenchidos dois requisitos. Primeiro, pertinência temática. Pode pôr emenda ao projeto original que guarda conexão com o objeto originário. Então, um projeto que era para dar reajuste linear, a recomposição ali do reajuste anual, não tem nada a ver com anistia agrevista da educação. Violou pertinência temática. Além disso, segundo requisito, emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa privativa não podem gerar aumento de despesa. E isso se fez presente também. Pegaram umas categorias e deram reajuste, criaram um benefício lá para os inativos, aumento de despesa. Não pode. O parlamentar não pode encarecer o projeto executivo. Fechado? E também houve violação à responsabilidade fiscal, na perspectiva do artigo 113 do ADCT. Meus caros, esse artigo 113 do ADCT, quando ele surgiu e quando eu vi o primeiro julgamento do Supremo sobre ele, eu disse, esse cara vai matar a lei, Brasil afora. Muito, à torta e à direita. E isso está acontecendo. O que o artigo 113 do ADCT diz? Ele basicamente fixa que qualquer medida legislativa que signifique, que traga impacto orçamentário, precisa trazer o estudo respectivo. E isso não aconteceu no caso concreto. E esse artigo 113 da ADCT, o Supremo diz, ele é norma de observância obrigatória para os estados e para os municípios. Então, qualquer coisa que se queira fazer via legislativo, sem ter feito conta do impacto, é formalmente inconstitucional. A concepção, o projeto já está morto. E a emenda também. Isso tudo aconteceu aqui. Tá bom? A Assembleia Legislativa não apresentou o cálculo do custo desses reajustes e desses extras. Só pôs a emenda lá para agradar gregos e troianos e gerou impacto financeiro para o Estado. Violação também do dever de responsabilidade fiscal na perspectiva do próprio artigo 113 do ADCT. Fechado? O último julgamento que eu trago aqui para vocês agora, a ADI 4871. Esse caso é bem tranquilo. O que a gente tem aqui? O Estado de Sergipe baixou uma lei complementar estadual, reestruturando a carreira de magistério estadual. E qual foi a restrição? Qual foi a restrição inserida? Nessa reestruturação foi inserida uma restrição. Qual era ela? A lei diz o seguinte, olha, para professores para trabalhar na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, a gente vai exigir agora, como formação mínima, requisito mínimo, graduação em nível superior. Então, colocou uma restrição. Olha, magistério na educação infantil, primeiras séries do ensino fundamental, precisa ter formação em nível mínimo, formação mínima em nível superior, com formação em licenciatura ou pedagogia. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação disse, olha, o Estado-membro não pode mexer nessa matéria. Por quê? Porque ele não tem competência para isso. Primeiro, a Constituição Federal confere competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E segundo, a competência concorrente que União, Estados e DF têm para legislar sobre educação impede que o Estado, na sua competência suplementar, viole Lei Federal de Normas Gerais. E aí, quando a gente olha para a LDB, a Lei Geral de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente tem como claro que para
professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, basta formação em nível médio, naquela modalidade normal. Então, quando o Estado sobe a régua na formação mínima exigida de professores para educação infantil e primeira série do ensino fundamental, o Estado está entrando na competência privativa da União. Seja a competência privativa para editar normas gerais, normas, diretrizes e bases da educação nacional, seja aquela competência para editar normas gerais sobre educação. Então, tanto na perspectiva do 22 da Constituição Federal, competência privativa, quanto do 24, competência concorrente, o Estado está extrapolando a sua competência suplementar. Fechado? Portanto, é inconstitucional, por extrapolar a competência suplementar dos Estados para legislar sobre educação, lei estadual que exige formação mínima em nível superior para o exercício do magistério na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Tranquilo? Ufa, consegui sem estourar tanto o meu tempo. Vou deixar minhas redes sociais à disposição de vocês. Volto na tela cheia para agradecer a vocês pela participação em mais uma aula. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente segue em recesso, trabalhando na Jurisprudência em Pauta. Pedindo desculpas pelos arranjos aqui, mas creio que espero que não tenha gerado tanto prejuízo para o nosso bate-papo. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, um Feliz Natal que está chegando aí e a gente se vê na portinha do Ano Novo. Abraço a todos.